Gracia y paz, hermanos. Buenos días. Invito a todos ustedes que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta está luego de la carta de Santiago. Y nosotros vamos a leer del versículo 1 del capítulo 1 hasta el verso 12. Primera Pedro capítulo 1, versículos de 1 a 12. Yo voy a leer para ustedes. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidas a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, estamos delante de tu palabra y lo que queremos pedir es que hable a nuestro corazón, que transforme nuestra vida para que seamos capaces de reflejar a Cristo en cada aspecto de la vida que o Senhor nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos empezando una nueva serie de predicaciones, ahora en Primera Pedro, y el tema general de la serie es la esperanza
que resiste. E o título do sermão de hoje é Uma Esperança Viva e Eterna. E eu quero começar com a pergunta: onde pones tua esperança em tempos inciertos? Irmãos, eu reconozco que nós vivimos em um mundo de cambios rápidos, de crises que parecem não ter fim e de incertidumbre constante. Este é o mundo e a sociedade em que vivimos. Em los últimos anos, hemos sido testigos de eventos que han sacudido nossa estabilidade. Há uns anos, enfrentamos a pandemia. Hemos escuchado notícias de conflitos, guerras, dificuldades econômicas, enfermidades inesperadas. Aonde acudimos quando o que consideramos seguro se desvanece? Quando a terra que pisamos parece temblar bajo nossos pés? Onde ponemos nossa esperança? Muitos, quizás incluso nós mesmos, a vezes buscamos segurança em lo visível, em lo tangível, em la riqueza acumulada, em la reputação, em la saúde impecável, ou incluso em la solidez de nossas relações humanas. Pero a vida nos demonstra uma e outra vez que todo isso é frágil, todo isso é perecedero e que pode desvanecer-se em um instante. Hoje nos acercamos a um passagem da palavra de Deus que nos foi deixado por el apóstolo Pedro, um homem que conheceu a inestabilidade em carne própria. Ele escreve a crentes dispersos em diversas regiões de Ásia Menor, crentes que enfrentavam diversas provas, persecuções e o desafio de sentir-se expatriados, como forasteiros em sua própria terra. Acaso não nos sentimos a menudo como expatriados em um mundo que parece ir em direção contrária a nossos valores, a lo que creemos, a lo que anelamos? Em meio de esta realidade, Pedro não nos oferece soluções mágicas ou promessas vazias de que todo sofrimento desaparecerá. Em cambio, o que temos aqui é um chamado a abraçar uma esperança viva e eterna, um gozo autêntico, aunque enfrentemos sofrimentos, sabendo que hemos sido elegidos, regenerados e assegurados por seu poder para uma herência eterna em Cristo, de modo que nossa fé seja fortalecida em nosso testemunho, glorifique a Deus, mientras aguardamos a plenitude de sua salvação. E a grande pergunta que esse passagem nos ajuda a responder é: como é possível manter uma esperança tão viva e um gozo tão inefável quando a vida está llena de aflições? Pedro, com uma claridade pastoral, nos revela que essa esperança e este gozo são o resultado da obra soberana de Deus em nossas vidas. E essa manhã, irmãos, quero que exploremos juntos 3 verdades
imutáveis sobre esta esperança viva e eterna. Começando por el origen seguro de nuestra esperanza. Ese es el primer punto. El origen seguro de nuestra esperanza. Y ahí, en este punto, voy a considerar el versículo de 1 a 5 otra vez. Hermanos, la esperanza que Pedro nos presenta no es un mero optimismo, no es un mero deseo de que las cosas mejoren. Es una esperanza sólida, es una esperanza vibrante, una esperanza viva porque tiene su origen en el Dios vivo y verdadero y en su obra completa a nuestro favor. Pedro empieza essa carta identificando-se como apóstolo de Jesucristo e se dirige a um grupo de pessoas a las que llama de maneira muito particular elegidos. Ou seja, ele não se dirige a qualquer pessoa, sino que se dirige a los elegidos. Ele nos disse no versículo 2 que somos elegidos segundo a presciência de Deus Padre em santificação del Espírito para obedecer e ser rociados com a sangre de Cristo. Aqui, hermanos, se nos apresenta uma assombrosa verdade de que nossa esperança começa com uma iniciativa divina, com um propósito eterno. A palavra presciência não significa simplesmente, como alguns pensam, que Deus previu lo que haríamos ou que simplesmente sabia de antemano que creeríamos. Pero a teologia reformada nos ensina que essa presciência é muito mais profunda. Assis Spru, em seu comentário de la carta de Pablo a los Romanos, habla de la presciência e diz que a presciência de Deus é o fundamento de sua predestinação. Ou seja, Deus não elige números sem nome, sem rostro. Ele conoce a aqueles a quienes elige. Essa presciência de Deus é seu conhecimento soberano e amoroso que involucra sua decisão ativa de selecionar ou de elegir ou de amar. Não é resultado, ou seja, a fé, a presciência não é resultado da fé que Deus tinha conhecimento de antemano. Não, a fé é consequência da eleição. Sua decisão ativa de elegir e de amar. Não somos salvos por casualidade nem por nosso mérito, sino por el propósito eterno e a eleição incondicional del Padre. Com isto, o apóstolo Pedro nos ensina que nossa identidade mais profunda não está em nossa nacionalidade, ou em nossa ocupação, ou nossa situação, sino en el hecho de que somos escogidos por Deus. Aí está nossa identidade. O pastor Hernández Díaz Lopes comenta esse texto de Pedro e disse: somos electos por Deus desde a eternidade, antes de la fundação del mundo. Somos el pueblo de Deus, su tesouro escogido.
E esta eleição divina não é uma ideia abstracta. O apóstolo Pedro nos mostra que toda a Trindade está involucrada em fazer esta eleição uma realidade em nossa vida. Fuimos elegidos por el Padre, sim, pero também hemos sido transformados por la santificação del Espírito. O Espírito Santo nos aparta para Deus, nos purifica e nos capacita para obedecer, es decir, para viver uma vida que glorifica a Cristo. É o Espírito Santo que nos capacita a responder a Deus em arrependimento e fé. E finalmente somos, diz o texto, rociados com a sangre de Jesucristo. Isso é a redenção, a expiação por nossos pecados. A sangre de Cristo é o meio por el qual somos limpiados e justificados delante de Deus. O autor de Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem derramamento de sangre não há perdão. Este é o fundamento trinitário de esta esperança viva e eterna. É o que nos permite ter uma esperança viva. Não é uma esperança estática ou moribunda, sino uma esperança vibrante e ativa. E no versículo 3, Pedro exclama: bendito é Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, que segundo sua grande misericórdia nos hizo renascer para uma esperança viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento es un acto de la misericordia de Dios. No la ganamos, no la merecemos, la recibimos como un don inmerecido. E a vitalidade de essa esperança reside em la realidade de la ressurreição de Cristo. Um comentarista por nome Simon nos recuerda que sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível. E nossa esperança não haria nenhum sentido. A tumba vazia é a garantia de nossa esperança. É a certeza dessa esperança viva e eterna. Essa esperança nos conduz a algo concreto. Mirem comigo outra vez o verso de número 4. Uma herência incorruptível, incontaminada, inacessível, reservada em los céus para vosotros. Agora pense em las herencias terrenales. Podem ser roubadas, devaluadas, contaminadas por conflitos familiares, ou simplesmente se marchitam com o tempo. Pero a herencia que temos em Cristo é incorruptível, ou seja, não pode ser destruída. É incontaminada, que significa dizer que não pode ser manchada por el pecado. E inacessível, ou seja, nunca perde seu brilho, nem se desvanece. Pero essa herência, ademais, está reservada em los cielos. Não está sujeta a los vaivienes de este mundo, está segura em las manos de Deus. Irmãos, está se dando conta de lo que o apóstolo Pedro está ensinando nestes primeiros 5 versículos? La grandiosidade de la salvação que Deus ha
regalado a cada um de nós outros. E para rematar essa gloriosa verdade, o verso 5 nos assegura que sois guardados por el poder de Deus mediante a fé para alcançar a salvação que está preparada para ser manifestada en el tempo postrero. Mira, no solo nuestra herencia está guardada, sino que nosotros mismos somos guardados. Este verbo que Pedro utiliza aqui, guardado, é um término militar, que significa ser protegido ou custodiado de peligros. Uma vez mais, o pastor Hernández Dias Lopes nos ajuda a entender esse versículo quando descreve como o hecho de que nossa vida está guarnecida por Deus, que atua como sentinela de todos nossos dias. Hermanos, que verdade profunda. Em outras palavras, a segurança de nossa salvação não depende de nossa própria força ou perseverança, sino del poder del Todo-Poderoso, sino del poder de Deus. E a fé é o meio que Deus nos dá para aferrar-nos a Ele. Pero é su poder el que nos sostiene e nos preserva. Assis Spru dice que la fe en sí misma es el resultado de la gracia electiva de Dios. Ahora, hermanos, si nuestra esperanza tiene un origen tan glorioso y una naturaleza tan segura, significa isso que estamos exentos de las dificuldades? Essa esperança nos hace imunes ao sofrimento que vemos e experimentamos no mundo? Pedro nos mostra que, de maneira muito clara, que não. Pero que essas pruebas sirvem para forjar a fé refinada em la prueba. E este é o segundo ponto. La fé refinada em la prueba. Versículos 6 a 9. La vida cristiana não é caminho exento de dolor. De hecho, Pedro mesmo, havendo sofrido muito, nos prepara para o sofrimento. Pero nos enseña que, incluso en el sufrimiento, nuestra esperanza es refinada y nuestro gozo puede ser pleno. El verso 6 nos dice lo que pasa ali. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos em diversas pruebas. Aqui parece que temos uma paradoxa, não? Pedro nos disse que nos alegramos em meio de ser afligidos em diversas pruebas. Esta alegria não é masoquismo. E tampouco é uma negação da realidade do dolor. É gozo que coexiste com a tristeza, porque a perspectiva de nossa esperança e herência é maior que o dolor presente. Hermano, eu reconozco quão difícil é, muitas vezes, alegrar-nos em meio do sofrimento, em meio do dolor presente. Pero Deus, em sua graça,
e através de seu Espírito nos capacita a isso. Um comentarista señalou que a palavra alegria aparece várias vezes para encorajar a seus leitores que estão passando por sofrimento e persecução. Notem que as pruebas são, se é necessário, e por um pouco de tempo. Isso nos habla de la providência de Deus. Me recuerdo, hermanos, que por um tempo eu trabalhei com um hermano que, no movimento de tradução da Bíblia, ele atuava como um consejero bíblico, um consejero pastoral. E sempre falava de sua esposa que sofria de dolores permanentes. E dizia que ele não podia tocar em sua esposa de maneira muito abrupta ou muito forte, porque sempre sentia dolor em todas as partes do corpo. E quando Pedro nos disse que a aflição ou as pruebas é por um pouco de tempo, me fez pensar nessa irmã e de seu dolor permanente, aunque o sofrimento muitas vezes seja por muito tempo, desde uma perspectiva humana, não se compara com a eternidade e o gozo que o creyente há de desfrutar. Isso nos habla da providência de Deus. Homer, um comentarista que he leído, disse que em seu comentário sobre esse texto, que Pedro nos recuerda que o sofrimento não é absurdo, sino que se inserta no plano de Deus, que por detrás de eles há uma intenção divina de amor. As pruebas não são acidentais, têm um propósito divino. Podem ser dolorosas, pero são temporais, se las comparamos com a eternidade. E estão controladas por Deus. O pastor Hernández Dias Lopes disse que, comentando esse verso, essa ideia de, se necessário, por um pouco de tempo, habla de que Deus permite que seus filhos passem por la fornalha, enquanto mantém os olhos no reloj e a mão no termostato. E qual é esse propósito de las pruebas? O versículo 7 lo aclara: para que sometida a prueba, vuestra fé, muito mais preciosa que o ouro, el qual, aunque perecedero, se prueba com fuego, sea hallada em alabanza, glória e honra quando seja manifestado Jesucristo. O verso diz que nossa fé é mais valiosa que o ouro. O ouro, aunque valioso, perece e se somete ao fogo para ser purificado de suas impurezas. E Pedro nos diz que se o ouro, que é perecedero, passa por el fuego para ser refinado, quanto mais nossa fé, que é eterna, deve passar por el crisol de las pruebas. O sofrimento, nesse caso, atua como um fogo que queima as impurezas, as dúvidas, as confianças mal puestas e deixa ao descoberto uma fé autêntica, pura,
fuerte. Los comentaristas, de manera general, observan que essa comparação tem como implicação evidente a pergunta: se o oro deteriorável é purificado, quanto mais não lo deve ser a fé permanente na vida del cristiano. Essa fé probada tem um propósito glorioso: ser hallada em alabanza, glória e honra quando seja manifestado Jesucristo. O objetivo final de la prueba de nossa fé não é nossa comodidade, sino a glória de Cristo. É em nossa perseverança através da aflição que Cristo é glorificado. Hermano, eu creio que vocês já devem ter escuchado hermanos que soportaram o dolor em la enfermidade, por exemplo, e que por el hecho de estar en el hospital pudieron dar un testemunho que apuntava hacia Cristo em la maneira como enfrentava esse sofrimento. E pessoas podem conhecer a Cristo quando o creyente passa por el sofrimento de la maneira que refleja a Cristo em meio do dolor. Nossa fé é mais valiosa que o ouro. Esta fé probada tem esse propósito de ser hallada em alabanza, glória e honra quando seja manifestado Jesucristo. E apesar de não haberle visto fisicamente, o versículo 8 nos assegura que a quem amais sem haberle visto, em quem creyendo, aunque agora não lo veáis, os alegrais com gozo inefável e glorioso. Hermanos, eu não sei ustedes, pero aqui eu vejo uma verdade poderosa nessa afirmação que Pedro faz. Nossa fé e nosso amor por Jesus não depende da vista. Vivimos por fé, não vivimos por vista. Isto resulta em um gozo inefável e glorioso. E a palavra inefável significa que não pode ser expressado com palavras. É um gozo tão profundo, tão divino, tão sobrenatural, que as palavras humanas não bastam para descrevê-lo. E este gozo já se experimenta nesta vida, como uma antecipação da glória futura. Essa é a alegria de los tempos venideros, que hizo sua entrada no mundo para não mais de ele salir. Finalmente, o verso de número 9 nos diz que estamos obteniendo o fim de vossa fé, que é a salvação de vossas almas. A salvação não é solo um evento futuro, já lá estamos obteniendo, já lá desfrutamos no presente. Uma realidade que se consumará plenamente quando estemos com Cristo. Aunque a salvação todavia está por ser completamente consumada, no sentido de la glorificação final, a Bíblia nos ensina que já podemos desfrutá-la no tempo presente.
Queridos hermanos, esta fe refinada en la prueba no es solo para nuestro crecimiento personal. Essa esperança nos conecta com algo muito mais grande. Nos conecta com a magnitude gloriosa de nossa esperança. Uma história de la redenção que abarca os siglos e supera nossa imaginação. E esse é o ponto 3 desse sermão, a magnitude gloriosa de nossa esperança. E vamos a ver o versículo 10 ao 12. A salvação que possuímos não é uma ideia nova ou aislada, é o cumprimento de plano redentor de Deus revelado progressivamente a lo largo da história, a lo largo das Escrituras. E Pedro nos leva atrás no tempo, a los profetas do Antigo Testamento. O verso 10 nos diz: os profetas que profetizaram de la gracia destinada a vosotros, inquiriram diligentemente indagaram acerca de esta salvação. Estes grandes homens de Deus, inspirados por el Espírito Santo, proclamaram verdades que não entendiam completamente. O texto diz que investigaram com diligência, buscando compreender el que persona e que tempo que o Espírito de Cristo lhes indicava ao anunciar os sofrimentos de Cristo e as glórias que vendriam tras eles. Isso é fascinante, irmãos. O Espírito de Cristo estava em eles, diz o texto, lo que implica em la preexistência de Cristo e la unidade del plan de Deus através de los siglos. Estes profetas, como Isaías, por exemplo, como Daniel, hablaram de la venida del Messias, hablaram de seus sofrimentos, hablaram de sua glorificação, pero não viveram en el tempo de seu cumprimento pleno. Eles administravam ou serviam uma revelação que não era para eles mesmos, sino para nós outros. E que privilégio temos! Assis Pro afirma que se anulamos esse testemunho de los profetas, removemos a base do Evangelho de Cristo. O versículo 12 nos aclara dizendo: a estes se lhes revelou que não para si mesmos, senão para nós outros, administravam as coisas que agora os são anunciadas por los que os han predicado el Evangelho por el Espírito Santo enviado de los cielos. Lo que os profetas vislumbraram em la oscuridade de la revelação bíblica futura, nós los vemos claramente en el Evangelho predicado hoje. Nós somos uma geração que vive en el tempo del cumprimento, el tempo de la gracia revelada e anunciada por estes profetas. El Evangelho es la buena nueva, não é invenção humana, sino que é proclamado por el Espírito Santo enviado del cielo. Irmãos, isso garantiza a origem divina e o poder transformador desse mensagem. E para dimensionar aún mais a magnitude de essa salvação, Pedro añade uma outra verdade assombrosa ao final do versículo. Ao final do versículo 12, quando diz: coisas
en las cuales anhelan mirar los ángeles. Piensen en esto. Los ángeles, seres celestiales que están en la presencia de Dios y los sirven, se maravillan ante el plan de salvación para los pecadores. Hombre, el comentarista que cité há pouco, dice que los ángeles anhelan espreitar, mirar com o cuello estirado, com intensa curiosidade, com intenso desejo de saber. Incluso, eles não compreendem completamente a profundidade do amor e a graça de Deus manifestado na redenção da humanidade. O pastor Hernández Dias Lopes disse: se os próprios ángeles estão tão interessados em nossa redenção, quanto mais nós deveríamos considerá-la gloriosa com maior fervor e entusiasmo. Isso nos demonstra que a salvação que hemos recebido é uma obra maestra da graça de Deus, mistério tão sublime que incluso os seres celestiales lo contemplam com assombro. Hermanos, esta esperança viva tem sua origem em la Trinidade, em la obra de la redenção levada a cabo por la Trinidade. É algo magnífico e glorioso. E assim, chegamos à conclusão. Hemos visto que o origen seguro de nossa esperança reside em la obra soberana e completa de la Trinidade. Hemos entendido que as pruebas que enfrentamos em la vida nos levam a la fé refinada em la prueba, e que la prueba é uma herramienta divina para glorificar a Deus, a Cristo. Hemos compreendido também a magnitude gloriosa de nossa esperança, plano eterno de redenção que os profetas anelaram e os ángeles siguen anelando. Por lo tanto, hermanos, recordemos o ponto central desse sermão. Deus nos chama a abraçar uma esperança viva e eterna, gozo autêntico, aunque enfrentemos sofrimentos, sabendo que hemos sido elegidos, regenerados e assegurados por seu poder para uma herência eterna em Cristo, de modo que nossa fé seja fortalecida e nosso testemunho glorifique a Deus, mientras aguardamos a plenitude de sua salvação. Bueno, como vivimos essas verdades em nosso dia a dia como peregrinos neste mundo? Aqui há algumas aplicações práticas para levar-nos a casa. Primeiro, descansemos em la soberania de Deus. É chamado a confiar em sua eleição. Não dudes de tu salvação, se eres crente. Tu identidade mais profunda não se basa em tus méritos ou tus sofrimentos fluctuantes, sino en el hecho inmutable de que has sido elegido por el Padre, regenerado por el Espíritu y redimidos por la sangre de Cristo. Segunda aplicação, abraça o propósito de tus pruebas. Deja que tu fé seja refinada. Quando lleguen as dificuldades, não te desesperes como os que não têm esperança. Entende que Deus está obrando. Tus pruebas não são para destruir-te, sino para purificar tu fé, hacê-la mais forte, mais brilhante. Terceiro, cultiva
um gozo inefável. Ou seja, ama e crê em Cristo. Aunque não veamos a Cristo com nossos olhos físicos, Ele é real e está conosco. Devemos desarrollar o amor e a confiança em Cristo, incluso quando as circunstâncias sejam adversas. Esse amor e essa fé te llenarão de um gozo que o mundo não pode nem dar, nem quitar-te. Quarta aplicação, valora e proclama o Evangelho. Não tomes a salvação por sentado, ou seja, não trates a la ligeira, não trates a salvação como algo trivial, óbvio ou pouco importante. O cumprimento do plano eterno de Deus, um mistério que os profetas anelaram e os ángeles aún anhelam, compreende um valor muito alto. E quinta aplicação, vive como expatriado com propósito. Recuerda que tu verdadeira cidadania está em los cielos. Isso não significa que seas passivo ou irresponsável aqui, senão que tus valores, tus metas e tua esperança final não estão atadas a este mundo. Eres um peregrino com uma herência gloriosa esperando-te em los cielos. Irmãos, que esse Deus que nos ha chamado a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois que hayamos padecido um pouco, Ele mesmo nos perfeccione, afirme, fortaleça e estabeleça. E a Ele seja a glória e a honra por los siglos de los siglos. Amém. Vamos orar. Padre, uma vez mais, ponemos nossas vidas delante do Senhor. Graças por tu palavra, graças por la salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos a perseverar em meio ao sofrimento e ao dolor, em meio a um mundo tão incerto, que sejamos capazes de manter nossos olhos fijos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, recebamos a bendição. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, el Padre, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos cantar el Amém triple.